Boa tarde a todos. Havendo o quórum necessário sobre a proteção de Deus em nome do povo de Campina Verde, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Indago se algum vereador ou vereadora deseja fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Eu faço a leitura, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gustavo. Boa tarde a todos. Hoje eu vou ler um versículo da segunda carta de Timóteo ao apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 12, que ele diz assim: assim também, todos os que aspiram a viver piedosamente em Jesus Cristo hão de sofrer perseguições, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, errando e induzindo os outros a errar. Tu, porém, persevera em tudo o que aprendeste e que foi confiado, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Escrituras, que podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para convencer, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e apto para toda a boa obra. Palavra de Deus. Ouviremos em posição de respeito o hino nacional e o hino do município de Campina Verde. Tirante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Este hino é teu, Campina Verde querida, paz, ordem e progresso, nós te desejamos para toda a vida. As estrelas brilham mais no teu céu fenomenal, maravilhas em Minas Gerais. Ó Campina Verde, tu és todo pontão, verdes campos, lindas pastagens, ajudas o progresso do Brasil. Os teus homens fazem tua grandeza, trabalhando com ardor varonil. Este hino é teu, Campina Verde querida, paz, ordem e progresso, nós te desejamos para toda a vida.
As crianças desta terra são alegres, joviais. Nas escolas e colégios se encerra uma juventude cheia de ideais, pra formar tua mocidade, mestres dedicados a ensinar, e a fé alimenta esta cidade, que a Deus sempre vamos elevar. Esse hino é teu, Campina Verde querida, paz, ordem e progresso, nós te desejamos para toda a vida. Havendo a ata referente à sessão ordinária anterior ter sido disponibilizada aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras com antecedência regimental, em observância no disposto dos artigos 160 e 161 do Regimento Interno, coloco a ata em discussão, observando que, caso a mesma não seja retificada ou impugnada, será considerada aprovada independentemente de votação. Solicito à senhora secretária que proceda à divulgação das correspondências diversas interessadas a esta casa, iniciando com o expediente oriundo do senhor prefeito, expedientes apresentados pelos senhores vereadores e expedientes oriundos diversos. Do vereador Antônio Roberto, moção de aplauso ao excelentíssimo senhor Dr. Helder Alan Couto e ao secretário de Saúde, Miguel Ângelo, e toda a equipe de saúde que trabalhou incansavelmente para a organização e adequação do cemitério ao ensejo do transcurso do Dia de Finados, em inegável demonstração de espírito público, zelo administrativo e apreço à comunidade. Também do vereador Tom, indicação ao senhor prefeito, que através do setor competente, após análise e estudos próprios, considere a possibilidade de estabelecer mão única de direção para o trânsito da Rua A, somente descendo, e para a Rua B, somente subindo. Do vereador Dásio Antônio, moção de aplauso ao senhor Manuel Geraldo Dias Medeiros, em reconhecimento de seus relevantes serviços prestados como funcionário da Copasa em nossa cidade. Porém, muito conhecido em nosso município, se destacou nesses 36 anos de trabalho na companhia pela sua maneira dedicada, responsável e atenciosa com os consumidores. Uma indicação ao senhor prefeito, que foi protocolado nessa casa em 22 de junho, do vereador Dásio, solicitando ao senhor prefeito para que faça todos os esforços necessários para conceder aumento no valor do cartão alimentação aos servidores públicos municipais. Do vereador Edicionil, a gerência do Banco Itaú, um ofício solicitando gestões específicas junto ao órgão próprio para a implantação de mais um caixa eletrônico e mais funcionários para essa agência bancária, providência essa oportuna e que muito virá contribuir para a agilização e otimização do atendimento à população nos serviços a serem prestados em nosso município. Do vereador Gustavo, requerimento de apresentação de chapa. O vereador que esta subscreve vem por esta forma, observadas as disposições regimentais próprias, apresentar a chapa Legislativo Forte, cujos integrantes estão abaixo relacionados para concorrer à eleição
para os cargos da mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Verde para o segundo período legislativo da 19ª legislatura. Para presidente, Gustavo Venâncio Arantes Freitas, vice-presidente, Marivaldo Antônio de Souza Silva, tesoureiro, Rodrigo Camargos Gonçalves, secretária, Mara Lúcia de Oliveira Macedo, suplente de secretário, Antônio Roberto Barcelos. Do vereador Dr. João Silva, voto de pesar pelo falecimento dos familiares de Guilherme Nunes da Silva e de José Augusto Neto. Da vereadora Mara do Jacó, indicação ao senhor prefeito para que, através do setor competente, possa providenciar ônibus para o transporte dos alunos que irão prestar o Enem em data de 21 e 28 de novembro de 2021 para todas as cidades que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Da vereadora Mara, indicação ao senhor prefeito para concretizar as seguintes solicitações para a Escola da Fazendinha: 15 aparelhos de ar-condicionado, um parque infantil e mobiliário colorido para a sala da pré-escola. Do vereador Marivaldo Canhoto, indicando ao senhor prefeito para providenciar sinalização terrestre e aérea no setor industrial na Avenida 31, no início e no final da mesma. Dos vereadores Rodrigo Camargos, Edicionil e Tonho, solicitando ao senhor prefeito para que, através do setor competente, considere a possibilidade de ladrilhar as principais vias do interior do cemitério e disponibilizar mais pontos de água. Da vereadora Valtiva, moção de aplauso para o senhor Odélio Chaves Ferreira Neto, campinaverdense, que reside na cidade de São José do Rio Preto e atualmente é ocupante do cargo de vereador pelo referido município. Tem uma correspondência do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campina Verde, senhor Jeová da Silva Andrade, dando conhecimento, encaminhando uma cópia para o vosso conhecimento e dos demais vereadores. O ofício é enviado ao senhor prefeito, o qual o sindicato solicita que conceda e inclua na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, do ano de 2022, reajuste no salário base dos servidores públicos e requer ainda reajuste no cartão alimentação. Em anexo está a correspondência encaminhada ao prefeito, com toda a tabela, dando conhecimento da defasagem do salário mínimo dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Campina Verde, que chega próximo aos 70% em 13 anos de administração pública. Temos um convite para a Câmara a participar da segunda capacitação da Rede de Atendimento à Infância e Juventude, Escuta Especializada, que será no dia 12 de novembro, às 8 horas, no anfiteatro do Sindicato Rural de Campina Verde. Senhor presidente, são essas correspondências. Obrigado. Sempre às ordens, senhor presidente. Passaremos ao pequeno expediente, que se destina a breves comunicações ou comentários, individualmente, por tempo não superior a 5 minutos, sobre a matéria até então apresentada. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gustavo. Boa tarde a todos, vereadores aqui presentes, servidores desta casa. Boa tarde também aos que nos assistem no Facebook. E gostaria também de agradecer ao presidente e por ter reaberto as nossas sessões ao público. Hoje a gente está aqui com poucas pessoas, porque ainda é a primeira sessão. Gostaria de agradecer aqui a presença do presidente de servidores públicos, do Sindicato de Servidores Públicos, senhor Jeová, o Baianinho, o presidente também do Diretório Municipal do PRTB em Campina Verde, Tenente Araújo, também o nosso grande amigo,
conhecido Valdemar Alves de Oliveira, Dema. Seja bem-vindo, Dema, tá bom? E é isso aí, muito obrigado a todos. Eu gostaria de me associar, senhor presidente, se o Edicionil permitir, à indicação ao que você fez lá do Itaú. A gente sabe que os servidores públicos de Campina Verde também passaram a folha de pagamento para o Itaú, além dos aposentados que lá, e pensionistas que lá já têm essa conta corrente. A gente vê o tamanho fila que forma em data de pagamento, é uma questão de judiar mesmo de todo o pessoal. Tá? Agora já está reabrindo as agências, eu acho que poderia dar um jeito de acomodar o pessoal lá dentro e organizar mais caixas eletrônicos e mais funcionários, sim. Tá bom? Gostaria também de me associar às congratulações para o Odélio Chaves. O Odélio Chaves, ele foi um vereador eleito na cidade de São José do Rio Preto. Ele é filho do netinho veterinário. E é uma amizade que a gente fez durante a campanha. Fui lá com o Tenente Araújo também. É uma pessoa boa de estar junto. Um cara competentíssimo, temente a Deus, de família. E é isso por enquanto, viu, pessoal? Muito obrigado. Parabenizar também a Mara e o Caio em relação ao projeto que vai ser apresentado e votado em primeiro turno hoje, eu acho que primeiro turno, ou não sei, em relação ao transtorno do aspecto autista. Só quem passa por isso sabe quanto é difícil e que essas pessoas realmente merecem o devido cuidado. Muito obrigado, boa tarde. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Antônio. Então, boa tarde a todos. E esse pedido que eu fiz aqui, presidente, dessa rua A só descer e a B só subir, que vem através da população, porque ali é muito estreita as ruas, então se parar um caminhão de um lado e do outro, e é muito risco, aí o povo vem passando correndo, falando, e desceu um carro, pegou uma criança, porque não tem espaço para nada, não cabe 2 carros, 3 carros e um bicicleteiro, então, isso a gente quiser impedir a gente para isso aí, porque se só descer e só subir, eu acho que é muito importante. E esse emoção de aplauso que eu dei para o povo do cemitério é para todos que ali trabalharam. Então, ali é um lugar que está os antes queridos da gente, então é um lugar que aqui é todos vereador que está com aquela vontade de ver aquilo cada vez melhor. Então, por enquanto é só, presidente. Com a palavra, vereador João. Senhor presidente, só pedir ao vereador Dado, se ele me permite, associar a moção de aplauso ao maneira da Copasa, ao Edicionil, se me permitir, Edicionil, associar a sua indicação para o Banco Itaú, que eu não acho que aquilo ali é uma falta de respeito com o povo. É um absurdo aquilo. Não é só o Banco Itaú, não. Está acontecendo em todos os bancos. As filas, que o indivíduo fica lá 2 horas na fila. Então, é mais do que justo. E queria falar a respeito das 2 moções de pesar que eu fiz, senhor presidente, ao senhor José e ao senhor Guilherme, que antigamente era conhecido como senhor Guilherme Quintino, lá na Anderlândia. 2 pais de família, 2 cidadãos exemplares nesse possível nosso. E deixou como herança no nosso município 2 famílias extraordinárias. 2 famílias de caráter, uma família honesta e correta. Só isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marivaldo. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aos nobres colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar a todos os servidores da casa e cumprimentar também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria, Antônio, se você me permitisse, de uma moção de aplauso também para o nosso prefeito, né, e toda a administração pelo brilhante trabalho que fez no cemitério. Beleza? E queria também, nesse pequeno expediente, senhor presidente, agradecer ao prefeito, doutor Helder, ao vice Alain,
pelo total apoio que tem nos dado ao campeonato municipal, ao campeonato goiano também, que é muito importante. E quero também usar desse pequeno expediente para fazer uma indicação verbal aqui, pessoal, sobre o parquinho do Jovino de Oliveira. Não sei se vocês tiveram oportunidade de estar passando por lá. Infelizmente, está muito alta a grama e eu gostaria que tomasse uma providência para que tivesse podando o mato lá, né? Porque está atrapalhando demais as crianças que estão ali todos os dias usufruindo do parquinho. Beleza? E agradecer também a presença do Baianinho, né? Do Dema, do nosso grande amigo, me lembro disso, Tenente Araújo, viu, Tenente? Pela presença, tá? No momento são essas palavras, presidente. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora doutora Valtiva. Boa tarde a todos, colegas. Boa tarde a quem nos acompanha pela rede social. Como o Gustavo já falou aqui sobre a minha moção de aplauso, mas eu gostaria, eu até anexei, né, na minha moção de aplauso, para quem às vezes não conhece o Odélio, e um pouquinho do currículo dele. Quem tiver interesse depois está no meu protocolo e também no site do portal da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto, tem um pouquinho da história. Como ele já falou, é filho do Netinho, da dona Marilza, né, que é a família ali de Sou Tozinho, né, sobrinho do Marissá, Miguel Ney, Márcia, e por aí vai, que é o pessoal que às vezes a gente vai estar lembrando aqui. Ele nasceu aqui na nossa cidade de Campina Verde, né, cursou 3 anos de faculdade de medicina em Brasília, no UNB, mas deixou a faculdade de medicina para atuar no direito. É advogado militante nas áreas de direito civil e previdenciário. Em 2008, mudou para São José do Rio Preto, casado com a Michele e tem 2 filhos. Ele atuou no projeto social de beneficente Casa Virtudes, oferecendo orientação jurídica gratuita à comunidade da região de Jaraguá e São João II, lá em São José do Rio Preto. Atualmente é o 2º tesoureiro do projeto Motoclube Esquadrão Quadrangular, que leva a palavra de Deus independente da religião das pessoas. É procurador jurídico e conselheiro fiscal da PAI de São José do Rio Preto e membro do Rotary Club. O ano passado foi candidato a vereador, foi eleito com 2.269 votos, é presidente da Comissão de Legislação Participativa e membro de outras 3 comissões permanentes: Educação, Ensino, Saúde e de Assistência Social e dos Direitos da Família. Então, eu achei importante, uma pessoa também que a gente conheceu aqui na campanha, né, Gustavo, como você mesmo disse, achei que é um campinaverdense que está levando o nosso nome, né, é vereador, assim como nós, a maioria de nós, com o primeiro mandato lá em São José do Rio Preto, e tem feito a sua atuação lá nessa cidade. Gostaria também de dizer, com relação ao pedido aqui do senhor Jeová, que hoje, lendo o projeto 026 de 2021, eu coloquei uma observação justamente aqui no inciso 9, aonde fala valorização do funcionalismo público. Hoje de manhã até coloquei em negrita, aumento salarial. E quando eu cheguei, até falei: ô Fernando, quero falar com você para ver se eu posso fazer uma emenda aqui com relação ao projeto 26, mas que eu acho que a gente não vai estar votando ele hoje. Não. Justamente, às vezes, para estar... Porque aqui todos nós já fizemos, né, pedido para aumento salarial, para cartão alimentação, mas eu acho que é importante realmente colocar onde o senhor está requerendo aqui. E eu anotei isso justamente para falar com o Fernando, para que o dia que a gente fosse votar, eu já fizesse a emenda hoje para apresentar para os demais, né, ou já mandar para o grupo, para a próxima reunião, de que for marcar, a gente já está ciente. Então, como a gente já estive lá no sindicato, sei do sofrimento de vocês, lá dos servidores, e a gente tem falado aqui nisso sempre. Como o ano passado não foi permitido, esse ano também fazer os reajustes, eu acho que é importante, sim, 2022 estar contemplando aí os servidores. Por enquanto seria isso, presidente. Obrigada. Pela ordem. Com a palavra, vereador Caio. Boa tarde, colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal que nos acompanha pelo Facebook e pessoal que está presente aqui na nossa primeira reunião com presença de público. Nesse pequeno expediente, eu gostaria de fazer algumas associações, me associar à moção de pesar do senhor Guilherme, se o doutor João me permitir. Eu tenho alguns amigos que são netos dele e foi uma perda muito grande para a família, para Campina Verde. Gostaria de me associar à vereadora Valtiva a moção de aplauso ao Odélio.
O Odélio, sou suspeito para falar dele, porque é um amigo particular da minha família, conheci ele desde o dia que eu nasci. Na campanha a gente conversava bastante sobre como pedir votos, como chegar nas pessoas, né? Questão de rede social também, que ele faz o trabalho dele de rede social é muito bom. E direto a gente troca figurinha, conversa. Um abraço também pro vô Netinho, pra vó Marília. O Odélio, sem dúvida, está levando o nome de Campina Verde, igual você falou, pro Brasil inteiro, né? Rio Preto, que é uma cidade tão grande, tão importante no estado de São Paulo, e tem um Campina Verdense lá representando o legislativo. Isso é muito importante. Igual muita gente fala, Campina Verde, os filhos de Campina Verde saem para o mundo e todo lugar tem algum Campina Verdense que tem uma relevância, sendo ele um médico, um advogado, um vereador. É uma cidade que é uma cidade pequena, mas fora de Campina Verde tem várias figuras brilhantes levando o nome da nossa cidade. E eu gostaria de me associar também à indicação do Tonho sobre o cemitério, que ele fala sobre ladrilhar as vias lá do cemitério, né? Inclusive, na minha opinião, é um grande problema, porque na parte nova do cemitério, lá mais próximo ao muro, né, ao final lá do cemitério, ali a enxurrada desce muito forte. A minha avó foi sepultada ali e é um problema com barro, né, quando chove. Eu não tive a oportunidade de ir até o túmulo dela até hoje, porque devido a pouca acessibilidade, né, a locomoção fica complicada e é terra batida, aquela terra mais fofa. Até minha mãe colocou brita ao redor do túmulo dela para não vir uma enxurrada tão forte, sujar o túmulo. E creio também que ali o pessoal que foi sepultado ali, as famílias têm o mesmo problema, que essa questão da enxurrada. Então, se o Tonho me permitir estar associando, eu gostaria também. No momento do pequeno expediente é só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Mara do Jacó. Boa tarde a todos, vereadores. Boa tarde, servidores dessa casa. Bem-vindos, senhores, aí no plenário. Eu gostaria de fazer só uma fala sobre a indicação que eu fiz ao doutor Helder, sobre colocar ar-condicionado na escolinha da Fazendinha. Eu não tinha visitado a escola, acho que até o ano passado, o ano atrasado, eu estive naquela escola. E eu fui fazer uma visita lá, a escola está realmente muito bem reformada, pintada, tudo organizado, mas infelizmente aquelas salas, gente, aquilo fica um forno durante a tarde. São as salas baixas, tem ventilador, mas não é suficiente. E a criançada estudando à tarde assim fica até um pouco desanimada. E eu acho que é bastante importante isso. E como lá tem uma única sala de pré-escola, eu fiz a sugestão também de um mobiliário mais colorido para chamar mais atenção, motivar mais as crianças e colocar um pequeno parque lá, nem que seja de 4 brinquedos. Eu gostaria de me associar, Tonho, se você permitir, sobre o agradecimento que você fez ao pessoal que trabalhou no Finados, né, lá no cemitério, da organização que teve. Queria me associar com você, dar a moção de aplauso para o senhor Mané da Copasa, tá? E eu gostaria também de dizer que eu estou participando dessa chapa do Gustavo, porque o nosso grupo aqui, as nossas sessões estão sendo até harmoniosas, e como não teve uma outra chapa que iria se colocar, eu aceitei ser secretária junto com os meninos dessa vez. Tá bom? Por enquanto é só. Com a ordem, senhor presidente. Boa tarde a todos, colegas vereadores, vereadoras, ao servidor dessa casa, nosso parceiro que veio hoje nos visitar, Tenente Araújo, presidente do sindicato do Lovar e o Dema. Será que ele está ligado? Obrigado.
obrigado. Só você chegar mais perto. E a emoção de aplausos para o Mané, que é um cara que essa semana, inclusive, acho que é a última semana dele prestado ao trabalho à frente da Copasa, que ele está se aposentando, e a gente fez essa emoção de aplausos, que é um cara merecedor, um cara que a gente conhece há muitos anos aí, vem prestando um bom trabalho a nosso município, a nossa cidade de Campina Verde, e eu acho que é justo essa emoção de aplauso a ele, e que Deus dê sucesso à vida dele, que a vida continua, como diz, 36 anos de trabalho na mesma empresa, é difícil, mas não é nada impossível, desde que o cara trabalha conscientemente, e ele prestou esse bom trabalho. E usar esse pequeno expediente, eu sou presidente, para falar também com o pessoal, que até eu acho que o Rodrigo pode até rever isso daí com o secretário da Educação, que eu estava vindo para cá, teve um pessoal que nos cobrou sobre a buscada dos meninos que está ali, mora numa propriedade rural ali perto de Honorópolis, e eles não têm com quem falar sobre esse transporte de ônibus para buscar essas crianças até lá onde ele está morando, que é, acho que é uns 10 quilômetros ali de Honorópolis. 10 não, acho que é uns 5 quilômetros de Honorópolis. Então até eu acho que o Rodrigo, ele pode estar passando isso diretamente para o secretário de Educação, que possa estar resolvendo esse problema lá, que é uma coisa simples, eu tenho certeza que vai resolver da melhor forma. Mas por horas é só. Pela ordem, senhor. Com a palavra, vereador Dicionil. Boa tarde a todos vocês, boa tarde aos colegas, vereador. Boa tarde, pessoal aí da internet, ouvindo nós. Quero agradecer a presença aqui. Nosso companheiro aqui, Baianinho, o Tenente Araújo está presente, o Dema, né? Falar um pouquinho do meu ofício que eu pedi para o Banco Itaú. Eu estive lá essa semana conversando com eles, né? E para dar uma solução naquilo ali, eu acho que não precisa mais daquela fila ali, né? Tem várias pessoas idosas aí que ficam na fila, a gente fica com dó, mas não tem como fazer nada, né? E depende deles lá. A gente, como autoridade, representante do povo aqui, a gente tem que correr atrás do que é bom para o povo, de benefício para o povo. Eu tive lá e conversei com o gerente, conversei com a Gislaine e assim, ele atendeu a gente bem e falei das demandas que está tendo, né, do aumento aí de funcionário público que foi para lá, polícia militar, aí tem mais aposentado. Tem dia que está de boa, mas tem dia que tem tumultua, né? Então acho que o pessoal não merece ficar naquela fila, ficar esperando daquele jeito ali mais não. O decreto, graças a Deus aí, né, já não tem mais. Então eu penso para todos os bancos aí, inclusive até a Caixa Econômica, né? Para não deixar o pessoal mais na fila não, colocar eles para dentro lá, né? Seguindo o protocolo certinho do Covid, mas que dá mais conforto aí para o povo aí. Já era para ter feito isso já há muito tempo, né? Então esse é um pedido que a gente fez aí, para ver se melhora aí para o pessoal aí que está usando aí o Banco Itaú e Caixa Econômica. Por hoje é só, senhor presidente. Um abraço a todos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Boa tarde, nobres colegas, aos funcionários desta casa. Boa tarde a quem nos assiste, ao pessoal que está aqui também presente aqui. Eu vou usar esse pequeno expediente para mim já esclarecer algumas coisas que foi até citado aqui hoje, sobre se vai ter o transporte para o Enem. Eu não sei quem fez indicação hoje, foi a Mara, o Caio tinha feito outro dia e você fez hoje, né? Então procurei saber, vai sim ter o transporte para o Enem, porém, não sei ainda falar para vocês de onde vai sair, quais as cidades que vão, então aguarde que nós vamos ter uma extraordinária, acho que dia 17, eu posso estar falando para vocês. Uma parte, Rodriguinho, por favor. Eu quero deixar bem claro que tanto eu quanto o Caio e todas as pessoas que moram em Campina Verde conhecemos N pessoas e mães e alunos. Eu recebi um pedido da Bia, que é mãe de uma, não sei se é Mariana, que chama a filha dela, que trabalha na loja Arco-Íris. Ela me pediu, falando, pelo amor de Deus, que a menina dela tem que fazer Enem. Eu nunca, nem fiz questão de fazer esses pedidos, porque o Caio sempre faz, tá? Bem como o Caio já pediu ônibus para
para levar alunos para Iturama, para Uberlândia, para outras cidades, né, Caio? Eu também já fiz esses pedidos. E isso não impede. Quanto mais pedido, melhor. E, de qualquer forma, eu sei que todos os alunos serão encaminhados nos ônibus, van, carro particular, não sei que tipo de transporte que o doutor Helder vai arrumar. É só isso. Sim, continuando aqui, esse pedido foi feito o ano passado pelo vereador Caio, que foi bem atendido, né, Caio? Então, esse ano teve outras pessoas pedindo, então, só passar para vocês que vai sim haver o transporte, mas até o momento eu não sei informar para vocês como vai ser o Maurício responsável do transporte, que vai estar me passando e a gente passa aqui para vocês. Aproveitar aqui e já falar um pouco sobre as agências bancárias, que foi citada agora, né, nesse pequeno expediente aí. Como vocês recebem, eu também recebo várias ligações, mas eu quero tranquilizar vocês aqui que existe-se um contrato, foi feita uma licitação, teve a licitação, compareceu o Itaú, a Caixa Econômica e o Bradesco, porém o Itaú ganhou a licitação. Ganhou, e nesse contrato da licitação, que eles vieram a ganhar, tem todos os procedimentos e as causas contratuais. E ele se disponibilizou a ter total atendimento ao servidor. Não é isso que está acontecendo. Então já foi mandada uma notificação, se eu não me engano, 2 notificações para o Itaú, porque existe um contrato. Então, assim, só para tranquilizar você também, Sonil, que está citando aí, já está sendo tomadas as devidas providências, porque está tendo muitas reclamações para nós e também lá no setor do RH da Prefeitura. Então, o jurídico já tomou as devidas providências. Pode haver até uma quebra de contrato, mas eu creio que isso não vai acontecer, eles vão regularizar. E pedir ao senhor presidente aqui, se o senhor achar viável, pedir à nossa secretária para estar encaminhando um ofício, eu não sei bem se tem que encaminhar para a FEBRABRAN, né, que é a Associação dos Bancos, ou se tem que encaminhar diretamente para a Caixa Econômica, para voltar esse horário normal, porque eu acho que está prejudicando a população, que já deveria de ter voltado esse horário normal ali. Então eu peço que, nem vou pedir essa indicação para o prefeito, vou pedir em nome do senhor presidente Vanderlei, se o senhor puder pedir a nossa secretária para oficializar isso aí, seria de bom ganho aí para nós. E a indicação, falar aqui um pouco da indicação sobre o cemitério, que fizemos lá, eu, o Tony Mulato, o Edsonil, e agora o Caio quer se associar também. Essa reivindicação nossa lá é porque devido, como você disse aí, parabenizar toda a equipe lá que transformou o cemitério. Então, o que está faltando lá? Alguns pintores que vão para lá, véspera de finados, pintaram os túmulos, reclamou que só tem um ponto de água lá, que é só uma torneira. Inclusive o Dásio, o pintor, foi um dos que reivindicou. Então a gente pede aí que, se tiver tomar as providências, se tiver como, a prefeitura, além de estar colocando mais pontos de água, que eu acho que é uma coisa que vai ficar um custo baixo, ladrilhar as passarelas principais, porque o nosso cemitério aumentou, né? Então as passarelas principais, pelo menos mais 2 para baixo, e aquela que segue no meio lá, chegar ela até lá no final, como o Caio disse. Por horas é só, senhor presidente. Passaremos para a apreciação da solicitação, tramitação em regime de urgência. Coloco em sua única discussão a solicitação de tramitação em regime especial de urgência para o projeto de lei número 038/2021, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Programa Emergencial do Fomento ao Setor Cultural do município de Campina Verde e da outras providências. Coloco em única votação a solicitação de tramitação em regime especial de urgência do projeto de lei número 038/2021, de iniciativa do Poder Executivo. Os vereadores e as vereadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Coloca em sua única discussão a solicitação de tramitação em regime especial de urgência para o projeto de lei número 010/2021, de iniciativa do Poder Legislativo, que institui o cadastro municipal das pessoas com transtorno do espectro autista. Regulamenta no âmbito municipal as leis federais 10.048/2020, 12.764/2012 e 3.977/2020,
determinando a obrigatoriedade de os estabelecimentos públicos e privados do município de Campina Verde, Minas Gerais, inserirem as pessoas com transtorno de espectro autista em seu rol de atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que asseguram tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas com transtorno do espectro autista, bem como a sua identificação através de carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Coloque em sua única votação a solicitação de tramitação regime especial de urgência para o projeto de lei 010/2021, de iniciativa do Poder Legislativo. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Continuamos no pequeno expediente. Não havendo mais oradores, já encerrando, eu também quero fazer uso da palavra, cumprimentando os pares da mesa, os vereadores presentes, os colaboradores dessa casa, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, o William Batista, que se encontra presente, o Dema, o nosso amigo Tenente Araújo, a gente agradece pela presença, o presidente do Sindicato Rural, Baianim, né? Servidor público municipal, presidente do Sindicato Rural, não do Sindicato dos Trabalhadores, perdão da palavra. Eu sei, Baianim, da sua luta diante essa presidência, a gente está aí acompanhando, é o defensor nato do trabalhador, e a gente estamos aqui também somando junto com você, né, para que as coisas boas possam acontecer para o nosso trabalhador. Porque quando fala que uma gestão pública está bem, a gente tem que ter a consciência de saber que ali está enganjado os colaboradores. E eu sei do seu empenho para isso. Quero pedir também para me associar às moções de aplauso que o vereador Tonho fez aos servidores, né, do cemitério, ao prefeito, ao Miguel e todos que ele mencionou, né? Pedi ao vereador Dásio também para me associar na moção de aplauso do Mané da Copasa, um excelente colaborador, né? Que a gente vê a garra dele. Pedi ao vereador Dicionil também para me associar a respeito do Banco Itaú, Dicionil. Pedi ao vereador João para mim estar associando no voto de pesar do Guilherme Quintino, um grande amigo, companheiro, né, doutor João? Pedi à vereadora Valtiva também para mim estar associando na moção de aplauso do Adélio. E também está pedindo para me associar a indicação do vereador Tonho, do Rodrigo e do Dicionil, né, se não me engano, a respeito do cemitério. Gostaria também de fazer parte dessa indicação. Passaremos ao grande expediente, onde os senhores vereadores e as senhoras vereadoras poderão usar a palavra pelo prazo máximo de 15 minutos para tratar de qualquer assunto de interesse público. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Mara do Jacó. É só para a gente falar mais um pouquinho sobre o projeto. O Caio falou muito da outra vez, né, quando a gente apresentou o projeto, que isso é mais para a gente fazer a inclusão social dessas crianças com mais firmeza, com mais segurança para as mães, que elas possam ter mais um pouco de tranquilidade ao saírem com seus filhos. Eu tenho uma informação aqui que eu até desconhecia, que a cada 54 pessoas, uma possui o transtorno do espectro autista. No mundo já são 70 milhões de autistas e só no Brasil nós temos 2 milhões deles. Aqui em Campina Verde a gente tentou fazer um levantamento, eu conversei com o pessoal da PAI.
a Gabriela, que é da Secretaria de Saúde, e a gente não consegue ainda ter um número certo de quantas crianças autistas temos em Campina Verde, porque muitas não são diagnosticadas assim de imediato. Quando a mãe às vezes recebe esse diagnóstico lá junto ao médico, ela custa procurar a escola, ou ela quer uma escola regular, ainda não sabe o nível do grau do autismo que a criança tem, bem como outras coisas que acontecem quando a mãe já fica sabendo desse problema. Porque o medo de muitos pais é não saber quem vai cuidar dos filhos na escola com alguma limitação cognitiva ou relacional, como no autismo. Se por acaso eles não puderem mais cuidar dos filhos, realmente os pais não podem acompanhar as crianças na escola, mas geralmente tem um profissional que já está preparado para receber essas crianças. Eu tenho o exemplo da Valéria Almeida, que foi professora na PAI por muito tempo. Eu nunca vi uma criatura tão dedicada, tão amável com as crianças, e o cuidado precioso que ela tinha com cada uma delas, principalmente com o João Gabriel, que foi um aluninho que eu participei também quando dei aula na PAI, que eu já conhecia lá de muito tempo. É um medo muito legítimo que os pais sentem, porque quem ama o seu filho sabe o que é que tem que enfrentar o mundo, né, desse igual a gente vive hoje, para ensinar essas crianças com essa deficiência como inserir eles na sociedade e como se defender dos males. Esse projeto nosso para a inclusão social, quando a gente pede prioridade no atendimento, a emissão da carteira de identificação, é só para facilitar o bem-estar por alguns momentos que essa mãe tem que estar num consultório médico, num supermercado, numa farmácia, em qualquer lugar onde aquela criança vai se sentir desconfortável com a presença, com algum tipo de barulho que para ela não soa bem. Muito obrigada. Pela ordem. Com a palavra, vereador Marivaldo. Não, Caio. Bom, gostaria de agradecer ao prefeito, Dr. Helder, que atendeu mais uma vez a minha solicitação, a solicitação da Mara. O Dr. João também se associou. Independente de qual vereador que tenha feito, o importante é a população ser atendida. Mais uma vez, concedendo transporte para os alunos é uma maneira de estar incentivando os estudantes de Campina Verde, dando maior conforto para a realização das provas, né, com mais calma, mais tranquilidade, poder colocar no papel todo o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos. Então, agradecer mais uma vez, porque é muito importante isso para Campina Verde. E eu gostaria hoje que a nossa secretária Rúbia pudesse mandar algumas moções de aplauso. Ontem foi um dia muito importante para o Brasil. 8 estados não registraram nenhuma morte por Covid, incluindo Minas Gerais e São Paulo. Está entre os 5 estados mais populosos do Brasil. Isso é algo muito marcante. Mostra a eficácia da vacina, o avanço da vacinação, e que, aos poucos, a gente está saindo desse momento negro que a humanidade viveu. O que eu gostaria de pedir? Gostaria que fosse mandada uma moção de aplauso ao doutor Antônio, à doutora Thaísa, doutora Ellen, doutor Jorge, doutora Alessandra, que foram os médicos cabeceira, assim, vamos dizer, ali do enfrentamento do Covid, naquela época mais violenta, que morriam, quase todo dia morria alguém de Covid. Mandar uma moção de aplauso à Tânia, que é a enfermeira, chefe lá, mas em nome dela, parabenizando todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem que participaram do enfrentamento do Covid. Mandar uma moção de aplauso ao Miguel, que é o atual secretário de Saúde, e o secretário de Saúde da gestão passada. Se o doutor João puder me falar quem era, porque eu não... Anderson. Se puder mandar para o Anderson também. Porque foram
todas essas pessoas estiveram envolvidas na tentativa de salvar vidas, né? Infelizmente, algumas se foram, porque é uma doença, como a gente viu, muito violenta. Mas que eles, com certeza, eles fizeram de tudo para dar uma chance a mais para todos que sofreram com Covid. Eu acho que eu sofri, né? O Gustavo, a Valtiva, o Dr. João, a Mara, muitos de nós aqui fomos infectados. Graças a Deus, todo mundo passou bem. Lá em Uberlândia, a gente teve 2 vereadores de Uberlândia desse mandato já, que vieram a falecer, infelizmente. Então, que pudesse mandar uma moção de aplauso a essas pessoas, em forma de agradecimento, né, de Campina Verde, agradecimento a essas pessoas que nos ajudaram nesse momento tão complicado. Senhor presidente, no momento é só. Se eu me recordar de mais alguma coisa, depois eu peço a palavra. Muito obrigado. Continua o grande expediente. Pela ordem. Com a palavra, vereadora doutora Valtiva. Bom, eu gostaria de me associar às suas moções de aplauso, ô Caio, se for possível aí, a todas as pessoas que você citou e realmente aquelas que estiveram envolvidas nessa campanha. Se Deus quiser, agora a gente não vai ver mais mortes, né? Essa vacina há de ter validade aí por um bom tempo, que a gente não volte a ter uma pandemia nessa vida, nesse século e por aí vai, porque realmente foi muito complicado. Falar um pouquinho da minha participação no último dia 6 de novembro, em Belo Horizonte, do primeiro encontro do Exército de Protetores dos Animais. Foi um evento que foi desenvolvido pelo deputado federal Fred Costa, que já mandou emenda aqui para a nossa cidade para fazer a castração de animais aqui no nosso município. Tivemos a oportunidade de estar lá com ele e poder agradecer pessoalmente a emenda que foi destinada para a gente e solicitar mais recursos, se possível, para que a gente possa atender aqui o nosso município, além dessa área dos animais, mas também em outras áreas também que a gente fez solicitações. Dizer que foi um evento realmente muito gratificante, muito bom, onde nós tivemos a presença do deputado estadual Bruno Lima, que também é um defensor dos animais, ex-delegado de polícia, do delegado Matheus Laiola, de Curitiba, no Paraná, que também é da Delegacia de Proteção a Animais. E dizer que, às vezes, alguns já falam assim, nossa, mas a vereadora Valtiva, às vezes o Caio, o Vanderlei também já fez algumas questões com relação aos animais. Dizer que a gente já ouviu isso, né, que às vezes tem tanta coisa para a gente estar vendo, né, a gente sabe disso, saúde, educação, que às vezes é mais prioritário, mas dizer que não só nós, viu, Caio, ou demais vereadores. Lá eu pude ouvir desses delegados da promotoria, teve uma promotora também, e mais um delegado do Estado de São Paulo, que palestrou, onde, há um tempo atrás, e graças a Deus com a lei sanção agora, que fez 1 ano, em setembro, teve até uma homenagem do Fred Costa lá no Parlamento em Brasília, que depois disso viram que realmente é necessário uma sanção, inclusive foi lançada uma lei, né, para obter assinaturas para o Fred Costa apresentar no plenário, e que hoje, posteriormente isso, parece que já não tem tanto isso, por mais que eles são chamados ainda, né, eu até brinquei lá, daqui a pouco eu vou ser chamada de cachorro ou de gatinho lá nos grupos também, e tal, né, que preocupando com esses animais. Mas que hoje, né, a preocupação que às vezes era só de um ou outro, eu pude ver que não, que lá o plenário cabia 800 pessoas, ficou gente em pé. Então a gente fica muito feliz, foi um encontro nacional, obviamente teve mais gente de Minas, porque o Fred Costa é do estado de Minas, mas o delegado lá do Paraná e o deputado estadual de São Paulo, tiveram várias outras lideranças também de outros estados, presença de prefeitos, de vereadores. Então, que não é uma preocupação só minha, não, a gente fica muito feliz e vê o sofrimento, né, que a gente conversa com um, com o outro, que a gente acompanha o trabalho das meninas aí há um bom tempo já, não às vezes com tanto afinco. Eu já comecei a receber até pedidos de socorro de animais. A Valtiva está nessa área, liga para ela. Já umas 3 ou 4 vezes a mensagem, ligação, Valtiva, socorre aqui com o cachorro. Aí eu já estou começando a fazer resgate, já estou chegando a ser uma protetora daqui a pouco. Então, dizer que foi um evento muito gratificante, muito conhecimento mesmo, valeu muito a pena, apesar do cansaço. Eu até brinco e falo assim, as pessoas falam, vereador, gente, uma viagem para Belo Horizonte, até brinquei, é melhor fazer 10 para Brasília, qualquer outro lugar, do que uma para Belo Horizonte.
porque foi muito puxado, mas eu digo que valeu a pena. Cheguei 5 horas da manhã de sábado para domingo, dirigindo, mas foi um evento assim que eu pude ter certeza que vou continuar na causa, né, Caio? Não vou desistir aí as meninas aí da associação, podem sempre contar comigo, às vezes não tanto para pegar na massa, mas para estar defendendo essa luta de vocês, que não é só de vocês. Infelizmente, vocês não puderam estar presentes, mas eu pude ouvir lá relatos de pessoas que estão nessa área que escutam, às vezes, esse preconceito, né? Ah, deixa isso para lá, é só um animal. Não, é uma vida, gente. É uma vida que está ali também. Ele só não fala, né? Não sei quem tem animais de estimação, mas é uma luta muito bonita. Agradecer ao doutor Abel Moraes, que é a pessoa que também nos acompanhou, que é o representante do Fred Costa aqui no Triângulo Mineiro. Pedir, doutor João, tinha me esquecido um pequeno expediente, para estar associando ao falecimento, ao voto de pesar do senhor Guilherme Quintino, uma pessoa lá da nossa família também, que a gente conhecia há muito tempo. Por enquanto seria isso, presidente. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marivaldo. Primeiramente, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores, o Antônio, o Caio, o Rodrigo, me associar a eles em relação ao cimentado lá do cemitério. É muito importante. E gostaria também de que o vereador Dásio me permitisse, né, Dásio? Sim. Me associar em relação à moção de aplauso ao nosso grande companheiro, que é o Mané da Copasa, né? É uma pessoa que sempre contribuiu para com o nosso município. Cara, muito gente boa. Verdade. E eu quero também aproveitar desse grande expediente, senhor presidente, para falar um pouquinho dessa indicação que fiz sobre o problema no setor industrial. Naquela Avenida 31, ela não tem sinalização nem aérea e nem terrestre. Por esse motivo é que recebemos várias reclamações dos empresários que ali estão. Precisamos de tomar uma providência para que possa estar sendo sinalizado. Fazer, se possível, às vezes até um elevado lá, tá? Para que possa diminuir a velocidade naquela avenida ali que vocês sabem muito bem que tem todos os funcionários da DIFER ali, os pessoal do Roosevelt. Então ali é um transtorno muito grande em termos de velocidade. Está igual lá no Alvorada mesmo, nas ruas A, B. O pessoal não está respeitando e é uma reclamação muito grande ali. Eu gostaria que nós uníssemos as forças para que pudesse estar fazendo alguma coisa para aquele setor lá. No momento, são essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Mara do Jacó. Caio, nesse sentido de fazer essa moção de aplauso para todas as pessoas, o ano passado eu já até havia feito uma moção de aplauso para a doutora Taesa, né, que começou a atender ali, e eu não podia deixar de lembrar e agradecer o deputado Wellington Prado, que na ocasião ele fez um repasse de 893 mil em junho, ainda no governo do prefeito Fradique, para a saúde, para o combate à pandemia. E hoje a gente só tem a agradecer porque a pandemia a gente está vendo que está disseminando, né, que está acabando, mas ainda que há de ter um grande cuidado, porque a endemia continua. E eu acho que a gente ainda tem que ter bastante cuidado. Eu penso principalmente assim, na minha pessoa, que eu tenho meus pais já bem mais de idade, apesar da vacina estar valendo, né? A gente viu que por causa da vacina está diminuindo grande risco. Eu ainda prefiro ficar um pouco mais recatada, de não estar saindo muito, nem entrando em contato com multidão, nem nada, porque eu ainda tenho um receio. A gente sabe que ainda tem casos e tem gente ainda morrendo por causa da Covid. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Rodrigo. Eu gostaria de pedir autorização para o Dásio para me associar à moção de aplauso ao nosso querido Mané da Copasa, né? E também ao vereador Dásio, a questão do transporte escolar para essa família que você disse. Você só procura saber se as crianças já estão matriculadas, se é nonorótis, e aí ele vai procurar na própria escola, tem que assinar uma autorização para estar voltando, pegar o transporte, tem que assinar autorização pelos pais. Aí vai passar o contato do Maurício e eles vão providenciar. Depois, na hora que terminar aqui, a gente conversa. Só isso, senhor presidente. Continua o grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gustavo. Boa tarde novamente.
Em relação ao projeto do Fomento à Cultura, que a gente vai apreciar hoje, realizar a votação, eu gostaria primeiramente de enaltecer o trabalho que o superintendente de cultura está fazendo aqui em Campina Verde, que é o senhor Atan. Poucas vezes se viu uma pessoa tão engajada na cultura da nossa cidade. Já está realizando a chamada para a criação do coral de Natal. Eu não tenho recordação disso em nossa cidade. Já está fazendo novamente também a chamamento das pessoas para realizar a volta da banda municipal, que é um bem cultural. Para quem viu a banda municipal na nossa cidade, é de suma importância. E eu vejo também no Atan um resgate de muitas questões em relação à cultura afrodescendentes, a cultura afro é tão rica, e mais de 50% da população brasileira hoje é descendente de culturas africanas. O pessoal fala assim, é descendente de escravo. Não. Eles foram escravizados. Infelizmente, eram civilizações avançadíssimas lá na África, que infelizmente, por um desmando do destino mesmo, que fizeram tamanha atrocidade com a cultura africana, escravizando aqueles povos. Todos faziam parte de uma sociedade desenvolvida lá, da cultura deles. E ele resgatando isso, a gente vê o quão importante é a cultura africana no nosso país. Hoje, a culinária, a cultura, as danças, tantas coisas assim que a gente vê que é extremamente rico, extremamente bonito de se ver. Tá? Parabéns, Atan. E essa lei municipal que a gente está voltando, ela também tem a Lei Aldir Blanc, que é o fomento à cultura. Isso é muito importante, porque uma pessoa apenas com sonhos não vai para frente, ela precisa do incentivo. E realmente, sendo regularizado isso, fazendo que tudo isso seja legalizado, a pessoa consegue tirar as crianças, sociedades inteiras de um caminho do mal, onde a cultura entra, onde a educação entra, tá? Parabenizar novamente o secretário o superintendente Atan, que poderia até virar secretário também, porque eu acho que está um pouco pesado para o Leomar. O Leomar está fazendo um trabalho muito bom, pode melhorar cada vez mais. A gente está vendo a vontade que está sendo realizado o esporte aqui em Campina Verde, os campeonatos. E parabenizar o Leomar também, secretário de Cultura e Esporte, que tem um braço direito igual o Atan, não tem para ninguém, né? Eu gostaria de agradecer um pedido que a gente fez ao deputado Zé Silva para a aquisição de um trator com implementos agrícolas. O valor de R$250 mil, ele já está sendo protocolado para ser liberado aqui para a nossa cidade. Dia 12 de novembro já vai estar disponível o protocolo para chegar esse pedido aí para a gente, tá bom? Caio, gostaria de me associar em relação às moções de aplauso ao pessoal da saúde. Só quem passou por isso, teve familiar que passou também por essa pandemia, por essa doença, sabe o quão importante eles são. Desde o tratamento efetivo à doença, quanto o tratamento psicológico, o jeito de atender, a forma gentil de ser de todos os funcionários da saúde aqui do nosso município e do Brasil também. Vemos hoje uma luz que no fim do túnel está cada vez mais próxima, mas ainda estamos no túnel, a gente não saiu dele. E é necessário que realmente a gente não acostumar com o novo normal, mas fazer com que essa doença fique no passado, mas com uma forma de cuidado. Enquanto isso não passar, ainda está em nível de pandemia, não foi baixado pela Organização Mundial de Saúde, ainda é pandemia, mas graças a Deus a gente está mais próximo do fim do que ontem, vamos falar assim. Gostaria de me associar, se você me autorizar, a moção de aplauso para o Mané da Copasa. O Mané, que está sendo um grande servidor público, né, da nossa cidade, do estado, porque ele é lotado na Copasa.
Agradecer realmente o Mané da Copasa. E por enquanto é só, pessoal. E eu gostaria de falar também, em momento oportuno, em relação ao protocolo de nossa chapa, da próxima diretoria. Da mesma forma que eu coloquei no nosso grupo aqui, a todos os vereadores, agradecer o apoio de vocês, a quem me procurou no privado, conversei com você, Caio, muito obrigado. E eu me ponho aberto a escutar a todos, tá? E de forma harmoniosa, a gente manter essa união da nossa Casa Legislativa e fazer com que realmente não fique só no nome Legislativo Forte, tá? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Continua o grande expediente. Ainda em tempo, eu quero também pedir para me associar, Caio, nas suas moções de aplauso, né? Endereçadas às pessoas da saúde, do enfrentamento da Covid. Passaremos a ordem do dia. Projeto de lei, não havendo mais oradores, declaro encerrado o grande expediente. Passaremos a ordem do dia. Projeto de lei, número 038/2021. Com a devida autorização do plenário, será apreciado em turno único o projeto de lei número 038/2021, de iniciativa do Poder Executivo. Solicita a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, através do seu presidente, vereador Rodrigo, que exarce seu respectivo parecer verbal ao nomeio relator sobre o projeto de lei número 038/2021. Favorável, presidente. Indaga aos demais membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereadores Edicionil e Valtiva, se os mesmos são favoráveis ao parecer verbal exarado. Favorável. Favorável. Solicita a Comissão de Finanças e Orçamento, através do seu presidente, vereador Rodrigo, que exarce seu respectivo parecer verbal ou nomeie relator sobre o projeto de lei número 038/2021. Favorável. Indaga os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Caio, Tonho, Mulato, se os mesmos são favoráveis ao parecer verbal exarado. Favorável. Favorável, senhor presidente. Coloco o projeto de lei número 038/2021 em sua única discussão. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora doutora Valtiva. Bom, o Gustavo falou um pouco aí sobre o projeto de lei 038, que é sobre a lei Aldir Blanc, e conversando com o Fernando, na hora que eu cheguei, depois chamei ele aqui, a hora que seria o momento de apresentar uma emenda, mas aí ele me falou que o Gustavo já tinha falado com ele, apenas um erro, né, que ocorreu aí de digitação no artigo 6º, inciso 3, letra B, que constou o nome de outro município, né, não constou no nome do município de Campina Verde. Aí o Fernando falou que já iria ligar para o João Paulo, para fazer essa correção e ficar uma emenda, eu acho que da comissão, uma coisa assim que ele me falou aqui agora. Que infelizmente ele com certeza esqueceu de fazer a edição e deixou o nome de outra cidade no projeto. E falar um pouquinho desse projeto, eu me recordo que, acho que no mês de setembro ou outubro do ano passado, o Vanderlei, quem estava aqui na reunião, vai lembrar que o ATAM participou de uma reunião nossa, usando a tribuna, era até online essa reunião, falando justamente sobre essa lei, né? Que os municípios iriam receber recursos devido a essa pandemia, né, que aconteceu, a cultura, né, ficou muito prejudicada. A gente viu aí que ficou 1 ano e meio, quase 2, sem cultura, sem shows, né? E o ATAM passou isso, inclusive, na época, né, na reunião. O município de Campina Verde recebeu recursos para ser direcionado para as pessoas que apresentassem projetos. Então, eu vejo, assim, um pouco, às vezes, tardio, está aqui o projeto agora, mas eu acredito que vai vir numa boa hora. E eu estava rapidinho aqui olhando, que de manhã eu estava lendo, comecei a procurar e não achei. Mas, justamente, viu, Rodrigo? O ATAM, com certeza, o doutor, está ciente disso. Tem que repassar isso até dezembro de 2021. Tinha que ter sido gasto em 2020, esse valor, mas com o auxílio prorrogado agora em junho pelo Bolsonaro, acabei de ver a lei ali para poder ler, que foi em junho que foi prorrogado. Pelo que eu vi, tem que ser utilizado esses recursos até dezembro de 2021, senão vai ter que retornar para o Estado. Isso o ATAM, inclusive, passou para a gente naquela reunião do ano passado, mas como veio para esse ano e foi prorrogado, pode estar sendo utilizado.
Então, eu acho que, igual eu falei assim, às vezes um pouco tardio, mas correndo, eu acho que dá tempo de atender as pessoas que foram prejudicadas aqui no nosso município, que é o que o Gustavo falou aí, questão afro, né? Nós falamos muito sobre, na época, tinha várias pessoas presentes da cultura na época. Lembro do Rodrigo, Valdonei, acho que o Neville estava presente na reunião também. E nós discutimos muito sobre isso. Então, se Deus quiser, agora vai atender essas pessoas aí que ficaram aí 1 ano e meio, quase 2, parados com seus projetos. Era isso que eu gostaria de colocar. Esgotada a fase de discussão, coloco o projeto de lei 031 de 2021 em sua única votação. Aqueles vereadores que aprovam, permanecer como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 010 de 2021. Com a devida autorização do plenário, será apreciado em turno único o projeto de lei número 010 de 2021, de iniciativa do Poder Legislativo. Solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, através do seu presidente, vereador Rodrigo, que exarce seu respectivo parecer verbal, o nomeie relator sobre o projeto de lei número 010 de 2021. Favorável, presidente. Indago aos demais membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereadores Adicionil e doutora Valtiva, se os mesmos são favoráveis ao parecer verbal exarado. Favorável. Favorável. Solicita a Comissão de Finanças e Orçamento, através do seu presidente, vereador Rodrigo, que exarce seu respectivo parecer verbal ou nomeie relator sobre o projeto de lei número 010 de 2021. Favorável. Indago aos demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Caio e Tonho Mulato, se os mesmos são favoráveis ao parecer verbal exarado. Favorável. Favorável, senhor presidente. Coloco o projeto de lei número 010 de 2021 em sua única discussão. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora doutora Valtiva. Não, eu esqueci de falar no grande expediente, mas só parabenizar aqui realmente o vereador Caio, a vereadora Mara. E a Mara colocou uma questão na hora que ela estava falando, né? Meu filho, em 2019, tinha um coleguinha autista, e quando a gente fazia as apresentações, a questão da audição, né, do barulho, a professora, a diretora da escola pedia justamente para a gente não bater palma, né, até para as crianças. Graças a Deus, os coleguinhas da sala lá sempre aceitaram bem essa criança. Infelizmente, agora ele mudou para Uberaba, mas tinha muito disso, a gente não batia palma e tal, justamente porque ele tinha, né, a gente sabe aí que tem vários níveis de autismo. No caso dele, ele tinha a questão da audição, que não podia muito barulho. Então, eu acho que é muito importante, sim, e a gente tem implantado, assim, no nosso município, tudo isso e escolas, porque realmente a mãe me relatava muito a falta de apoio. Ela tinha que ir para Uberaba ou para Uberlândia, né, porque a gente não tem muitos profissionais especializados nessa questão do autismo. Então, realmente é de suma importância. Esgotada a fase de discussão, coloco o projeto de lei número 010 de 2021 em sua única votação. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 009 de 2021. Será apreciado em segundo turno o projeto de lei número 009 de 2021, de iniciativa do Poder Legislativo, que regulamenta o fechamento parcial das vias públicas para a realização de podas de árvores e da outras providências. Coloco o projeto de lei 009 de 2021 em sua segunda discussão. Está em discussão. Esgotada a fase de discussão, coloco o projeto de lei número 009 de 2021 em sua única votação. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Coloco em sua única votação os demais requerimentos apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados por todos.
Passaremos agora, neste momento, para a eleição da mesa diretora 2022. Como já previsto para a ordem do dia desta sessão, passaremos as formalidades da eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Verde para o segundo período legislativo da 19ª legislatura. Procedendo às formalidades eleitorais propriamente ditas e previstas para esta data, solicito ao senhor secretário, vereador Marivaldo, que confirme as chapas escritas para disputarem os cargos da mesa diretora desta Câmara Municipal para o próximo período legislativo. Confirmo que foi protocolado nesta Casa de Leis o requerimento de apresentação de chapa para concorrer às eleições para os cargos da mesa diretória na Câmara Municipal de Campina Verde, para o segundo período legislativo da 19ª legislatura, com os seguintes integrantes: chapa legislativo forte, presidente Gustavo Arantes Freitas, vice-presidente Marivaldo Antônio de Souza Silva, tesoureiro Rodrigo Camargo Gonçalves, secretária Mária Lúcia de Oliveira Macedo, suplente de secretário Antônio Roberto Barcelos. Indago ao plenário se existe algum impedimento de natureza legal que possa interferir no acolhimento por parte da mesa diretora dos nomes propostos para os cargos mencionados. Não havendo qualquer manifestação, acolhemos os nomes apresentados para concorrerem às eleições para a mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Verde para o segundo período legislativo da 19ª legislatura. Dando sequência, procederemos à chamada nominal dos senhores vereadores para a fase de votação, tendo-se em vista a eleição para os cargos da mesa diretora, a saber, presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e suplente de secretário. Ao ser chamado o vereador, na hora de votar, se for favorável à chapa, vai dizer sim, quando for mencionado. Quando não for favorável, mencionado, dizer não. Passaremos a chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Roberto Barcelos. Sim. Caio Nunes Oliveira. Sim. Dásio Antônio Martins. Sim. Edicionil Dias da Silva. Sim. Gustavo Venâncio Arantes Freitas. Sim. João Silva Filho. Sim. Mara Lúcia de Oliveira Macedo. Sim. Marivaldo Antônio de Souza Silva. Sim. Rodrigo Camargo Gonçalves. Sim. Valtiva Maciel Mendes. Sim. Vanderlei Ferreira da Silva. Sim. Foi totalizado 11 votos a favor, favorável. Esta mesa diretora, tendo-se em vista haver todo o processo eleitoral transcorrido dentro da perfeita normalidade e havendo sido cumpridas todas as prescrições legais pertinentes, homóloga o resultado do presente eleição, proclamando oficialmente o mesmo, com o qual ficará assim composta a nova mesa diretora da Câmara para o próximo período legislativo. Gustavo Venâncio Arantes Freitas, o presidente da Câmara. Marivaldo Antônio de Souza Silva, o vice-presidente da Câmara. Rodrigo Camargo Gonçalves, o tesoureiro da Câmara. E Mária Lúcia de Oliveira Macedo, a secretária. O Antônio Roberto Barcelos, o suplente de secretário. Quero
parabenizar os vereadores e a vereadora eleita, né, para conduzir os trabalhos dessa casa no próximo ano, em especial ao presidente eleito, o Gustavo. Quero desejar sucesso a vocês, né, em frente a esses novos desafios. E que a gente vai aqui permanecer juntos, trabalhando e unidos, se Deus quiser. Lembro aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que no próximo dia 17 teremos 2 sessões extraordinárias. Horário às 13h30. Apreciação em primeiro turno do projeto de lei número 026 de 2021, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Campina Verde, Minas Gerais, para o quadriênio 2022 a 2025. Logo após o término da sessão extraordinária, convocada para a mesma data, a apreciação do primeiro turno do projeto de lei número 034 de 2021, de iniciativa do Poder Executivo, que estima a receita e fica as despesas do município de Campina Verde para o exercício financeiro de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão. Agradeço a presença de todos, inclusive daqueles que nos acompanham pelas redes sociais.